Fala, meu povo! Como é que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Tá começando o primeiro episódio do Seedcast. Bom, alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Dan e eu tive essa ideia de podcast alguns anos atrás, né? Conversando com uma amiga, né? A gente conversando sobre nossas vivências, sobre nossas experiências. E começamos a conversar e um dia pensamos, né? Nossa, acho que dá um podcast, as nossas histórias, né? Eu falei, verdade. E desde então eu comecei a alimentar isso na minha cabeça, né? E hoje estamos aqui, né? Já tem, estou com essa ideia mais ou menos aí, acho que uns 4 ou 5 anos mais ou menos, né? Mas hoje que está saindo aí o primeiro episódio para vocês. Então hoje eu estou fazendo essa abertura. Hoje eu vou contar a minha experiência, as minhas vivências com os diagnósticos que eu tenho. Então hoje vamos falar sobre depressão, ansiedade e vamos falar sobre algumas vivências também que eu tive com imaturidade emocional e responsabilidade afetiva. Lembrando aqui, gente, que isso são as minhas experiências. O que eu vou falar não quer dizer que seja uma verdade absoluta, são as minhas experiências e as minhas opiniões. Beleza? Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos entrar aí nos dois primeiros temas, que é ansiedade e depressão. Antes de eu começar a relatar algumas experiências da minha vida com isso, eu vou ler o CID para vocês, né? Para quem não sabe o que é o CID, é o Código Internacional das Doenças. E eu vou pegar uma colinha aqui que eu fiz para ler para vocês o que significa o CID da depressão e o de transtorno de ansiedade generalizada. Tá bom? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, o CID da depressão é o CID-10, né? E aí ele tem algumas categorias. A categoria que eu fui diagnosticado é a F32, que é com episódios depressivos, né? Então, o CID da depressão, ele é um episódio caracterizado por humor deprimido, perda de interesse ou prazer, redução de energia, levando à diminuição das atividades habituais, acompanhados de cansaço excessivo, baixa autoestima, sentimento de culpa, visão negativa do futuro, alterações do sono e do apetite e dificuldade de concentração. E nessa categoria, né, ela tem as gravidades, que é leve, moderada ou grave. E o CID da TAG, né, que é conhecido como TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é o F41.1. Então, a definição, essas definições que eu estou lendo são todas definições pela OMS, tá? Organização Mundial da Saúde. Então, é o transtorno caracterizado por ansiedade persistente e excessiva, percepção constante e difícil de controlar, é, presente na maior parte dos dias por pelo menos 6 meses, sem estar restrita a situações específicas. Os sintomas: preocupação excessiva com várias áreas da vida, sensação constante de tensão ou nervosismo, medo antecipatório, dificuldade de relaxar, irritabilidade, insônia, ou sono não reparador, né? Mesmo quando você dorme, você acorda cansado ainda. E os sintomas físicos, né? Os sintomas físicos, deixa eu deixar a colinha aqui. Os sintomas físicos foi o que mais me pegou. Então, assim, falando de mim, onde que começou? Por muito tempo, eu achava que era só uma fase, né? Que era só um momento da vida que eu me sentia triste, que eu sentia um vazio, que sentia uma angústia muito forte e tal. É, achava que era comum. Então, às vezes via alguma coisa na TV sobre depressão e ansiedade, eu até me identificava com algumas coisas e tal, mas eu pensava assim, falava, poxa,
para ser, acho que depressão ou ansiedade é uma coisa muito séria, né? Quando a pessoa tenta se matar, isso e aquilo. E não é realmente por aí, né? Não é bem por aí. Então, quando eu senti mais, assim, foi em 2018. 2018 eu tive um pneumotórax espontâneo, né? Então eu passei por uma cirurgia, tive que colocar um dreno, fiquei uns dias internado. Quando eu saí, eu tive um estresse pós-traumático. Então, esse estresse pós-traumático me gerou uma ansiedade muito grande. Então, diversas vezes eu estava em casa, eu tive que ir correndo para o hospital porque eu parecia estar sentindo a mesma dor que eu sentia aqui, né, no tórax, no pulmão, da vez quando aconteceu. Mas eu perdi as contas de quantas vezes eu fui para o hospital e chegou lá e não era nada, estava tudo bem, estava tudo ok. Então, foi esse estresse que foi gerando uma ansiedade maior. E aí foi quando eu comecei a sentir outros tipos de sintomas físicos que a ansiedade traz, né? Que é palpitação, taquicardia, falta de ar, tontura, sensação de desmaio, às vezes até uma sensação de realidade, assim, de você não estar ali naquele lugar, uma sensação de que aquilo que você está vivendo não é real. Então, isso começou a me preocupar bastante, porque a princípio, quando comecei a sentir uns sintomas assim, tipo de tontura, sensação de desmaio, eu sempre achava, é minha pressão que baixou. Às vezes, na época eu trabalhava num outro lugar, trabalhava num bar, num restaurante, e, e achava que era a minha pressão, achava que era a minha pressão que tinha caído, aí sentava ali, ficava ali um tempo, e depois voltava e tudo bem. Foi quando eu comecei a ter outros tipos de sintomas da ansiedade, né? Que é ataque cardíaco. Já quantas vezes eu não fui pro hospital achando que estava infartando, que ia morrer, né? Que isso, aquilo. E era só a ansiedade, né? Então, foi aí que eu comecei a a dar conta, a levar mais a sério, a buscar ajuda, né? Ajuda profissional. E aí, quando eu comecei a me cuidar mais, né, com relação a isso, eu comecei a iniciar um processo de medicação também, o que para mim, a medicação é uma incógnita, assim, por isso que eu falo, é a minha vivência, é a minha experiência. Muitas pessoas se dão muito bem com as medicações e eu troquei de medicações desde 2018, como eu falei, que foi quando eu fui diagnosticado, até hoje, até os dias de hoje, eu é, experimentei muitas medicações, né? E por um longo tempo e acompanhado com terapia e tudo mais. Só que eu nunca senti uma melhora assim significativa. Eu sempre sentia todos os efeitos colaterais, né? Todos os efeitos colaterais que os psiquiatras falam e tal, e que dá no começo e tal, mas uma melhora, assim, um bem-estar eu nunca senti. E isso que é recomendado pelos psiquiatras, pelo psicólogo, que a medicação ela é um conjunto, né? Você tem que estar acompanhado com a terapia e com o psiquiatra, porque não adianta nada você tomar a medicação e não fazer terapia, porque a medicação não vai fazer milagre sozinha, né? Porque muita coisa está aqui na nossa cabeça. É justamente isso que eu vi na terapia, que eu tinha questões minhas a serem resolvidas antes mesmo desse sintoma que eu tive do pós-traumático da cirurgia, né? Até inclusive mesmo em dificuldade de me relacionar e tudo mais. Então, hoje eu voltei a tomar uma medicação. Eu fiquei por um longo tempo sem medicação, porque eu comecei a praticar atividade física, eu comecei a ficar constante na atividade física, eu larguei o álcool, larguei a droga, e tudo isso me fez muito bem, né? Eu fiz um tratamento no CAPS, que foi muito bom, muito bom. Inclusive, queria mandar um beijo para Jéssica, minha referência,
de lá. Quem sabe uma hora dessa eu não trago ela aqui para conversar também. É, ela foi assim um anjo que Deus colocou na minha vida, porque teve vezes que eu pensei em desistir, eu tentei por algumas vezes em desistir da minha vida. Ela foi até minha casa. Eu tinha parado de ir por um tempo nas terapias lá no CAPES. Ela foi até a minha casa, ela foi lá, conversou comigo, não soltou minha mão. E foi uma pessoa muito importante, assim, nesse meu processo que eu tenho passado de transformação, assim, porque eu acho que no próximo tema, quando a gente for falar sobre imaturidade emocional, responsabilidade afetiva, vocês vão entender um pouco mais o porquê que é esse processo de transformação e como ela me ajudou e como muitas pessoas também me ajudaram a estar nesse processo de transformação. Então, voltando mais um pouquinho aqui para ansiedade, para depressão, é, com algumas medicações, que nem eu falei, eu tentei algumas medicações, não sentia melhora nem nada. Eu parei por um tempo, mas depois analisando junto com o meu psicólogo antigo, na verdade o efeito do remédio ele foi bom para mim em questão dos sintomas físicos de ansiedade. Tem até um amigo meu que ele brincava muito comigo, né? Às vezes a gente estava saindo para tomar uma, para ir no bar, alguma coisa, e eu já começava, mano, tô com tontura. Tô com tontura. E aí até hoje ele fica me zoando. Ah, tá com tontura, não sei o que, eu tô com tontura. Então, assim, esses tipo de sintomas, assim, é quase zero hoje, né? O que sintomas depressivos e ansiosos que eu tenho hoje, que eu tenho tido hoje, por conta de alguma outras circunstâncias da vida, que eu vou falar no próximo tema, é uma sensação, assim, de tristeza profunda, que tem melhorado. Mas é uma tristeza, uma angústia, um vazio muito grande, um sentimento de culpa, né? E então é isso, gente, né? Acho que deu para entender um pouquinho, né? Como que eu me sinto, como que como que é assim para mim passar por isso, ou a minha experiência, o meu sentimento. Às vezes a gente não sabe muito bem como explicar, né? Então acho que por isso também que eu tive essa ideia do podcast de falar exatamente sobre saúde mental, que para a gente expor nossas emoções do jeito que a gente sente e do jeito que a gente consegue, né? Nem sempre o que eu estou falando aqui vai ser de fácil entendimento para quem não passa por isso, ou até mesmo para quem passa por maneira diferente, por jeito diferente, e aí não entende muito bem. Então, esse é o jeito que eu tô conseguindo me expressar hoje. Tô um pouco nervoso também por ser o primeiro episódio, por ser a primeira gravação. Acho que mais pra frente tudo tende a melhorar aí. Mas sobre a depressão e a ansiedade, na minha experiência, na minha vivência, é isso, gente. Bom, gente, agora, nesse, nesse bloco aqui do Seedcast, né, vamos falar um pouquinho sobre imaturidade emocional e responsabilidade afetiva. Então, assim como eu fiz no outro bloco, né, de depressão e ansiedade, eu vou ler aqui para vocês a definição. Só um minutinho. Eu vou ler primeiro a definição de imaturidade emocional, tá? Imaturidade emocional é a dificuldade de reconhecer, lidar e se responsabilizar pelas próprias emoções, reações e comportamentos nos relacionamentos e na vida. Então, assim, uma pessoa emocionalmente imatura, ela tende a reagir de forma impulsiva ou exagerada, fugir de conversas difíceis, ter dificuldade de assumir erros, colocar a culpa no outro, buscar validação constante e confundir amor com dependência emocional. Isso não significa que é falta de caráter, né? Mas falta aí um desenvolvimento emocional na pessoa. E geralmente isso está ligado às feridas e traumas emocionais do passado, né?
Agora eu vou ler a definição de responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva é a capacidade de reconhecer que nossas atitudes, palavras e decisões impactam emocionalmente o outro, especialmente em vínculos afetivos. Né? Então, ela envolve comunicação clara e honesta, coerência entre as palavras e atitudes, respeito ao sentimento do outro, não criar falsas expectativas e saber entrar e sair das relações com cuidado. Né? Então, assim, ter responsabilidade afetiva não é você se anular, mas você agir com empatia, com consciência emocional e um respeito mútuo aí de ambas as partes, né? Então, assim, dito isso, deixa eu deixar aqui minha colinha. Eu vou falar o que eu passei recentemente, né? Nem tão recentemente mais, com isso, né? Que foi uma experiência que eu tive num relacionamento, que eu tive um relacionamento amoroso, né? Então foi assim, a gente, como todo início de relacionamento, a gente começou muito bem, os dois muito apaixonados, né? Acho que como todo começo de namoro, né? Eu que fui atrás por todas aquelas coisas de redes sociais, né? Ah, curtiu minha foto, comenta num post meu e tal, vou tentar. E aí conversei com uma amiga minha essa que futuramente vai estar aqui, né? Que se Deus quiser, ela já é a próxima convidada. Alô, moleca, é você aí. E essa minha amiga conhecia essa pessoa. E antes de eu ir atrás dela, antes de ir para conversar, assim, eu falei com ela. Eu falei, ó, tá acontecendo isso, ela tá curtindo minhas fotos, não sei o quê. O que que você acha? Você acha que eu tô vendo coisa demais, né? Ou realmente tem alguma coisa? Ela foi bem sincera. Ela falou, ó, ela sempre foi muito reservada com essas coisas, mas tenta, né? E aí eu tentei. Tentei, começamos a conversar, né, pelo Instagram, até que um dia eu chamei ela pra sair. A gente saiu, a gente já ficou nesse primeiro dia, e desde então a gente teve outros encontros. E começamos a ficar tal, e em menos de 2 meses a gente começou a namorar, né? Ela me pediu em namoro, porque eu acho que isso eu não falei, né, no outro tema de depressão e ansiedade, porque eu deixei para falar nesse, né? É um problema que eu sempre tive assim comigo mesmo, dificuldade de relacionamento, porque eu sempre senti que eu tenho uma grande tendência à dependência emocional, à obsessão. Então eu já me ferrei muito em relacionamentos passados, né? Porque sempre começava um relacionamento e logo depois era sempre aquela mesma história, né? Ah, você é muito legal, você é muito gente boa, você merece alguém legal, mas eu não quero, né? Então eu fiquei muitos anos solteiros, tinha ali um casinho ou outro ali, mas nada muito sério, por eu já saber de como eu me porto diante de um relacionamento. Então, até quando eu entrei nesse, eu tava assim, meio, vamos dizer assim, com o pé atrás. Mas as coisas começaram a andar muito bem, né, no início. Eu comecei a ser tratado de uma maneira que eu nunca tinha sido tratado em nenhum outro relacionamento. Eu escutei coisas que eu nunca tinha escutado de nenhuma outra mulher. Então, por mais que eu tinha aquele certo medo de me envolver, de me jogar de cabeça, eu realmente tinha achado que eu tinha encontrado a mulher da minha vida e a pessoa que ia ficar comigo para sempre e que ia ter aquele famoso final feliz, feliz para sempre, né? Mas então eu vou colocar meio que numa ordem cronológica assim essa situação para vocês entenderem o sentido do da imaturidade emocional e da responsabilidade afetiva que eu vivenciei na minha percepção nesse relacionamento, tá? Não quer dizer, como eu falei no início, o que eu vou falar aqui não quer dizer que é uma verdade absoluta nem nada. Foi o que eu percebo e o que eu senti. Então, começamos a namorar. O início, assim, como eu falei, muito bom.
nós dois temos traumas do passado que no início do relacionamento fomos muito sinceros e abertos com isso, né? Então, assim, era tudo que eu sonhei, assim, para um relacionamento. Conversa, empatia, respeito, parceria e propósito, né? Então, a gente, em pouco tempo, a gente já tinha planos de casar, de morar juntos, né? Então, eu realmente, assim, eu tava vivendo um sonho, né? Um sonho mesmo. E, e aí começamos, né? E aí foi durante o relacionamento, a gente era um casal que não brigava, não discutia, não era, sabe, igual, com certeza algum de vocês tem aqueles amigos que fica naquele vai e volta, que briga e que faz isso. Não, a gente não era assim. Então, só que também chegou um momento que não tínhamos muita conversa difícil, muita conversa que às vezes, não para brigar, mas para alinhar, sabe, como um casal, não tinha isso. Então, só que na minha cabeça era assim, a gente não briga, tá tudo certo. A gente tá em paz, né? Então a gente tá andando certo como casal, a gente vai pra frente e, e assim tem que ser. Só que isso eu percebi que era uma parte imatura emocional minha, né? De às vezes eu perceber coisas nela que me incomodava e eu não chamar para uma conversa, né? Mas não uma conversa, né? Como eu digo, não para brigar, uma conversa para alinhar. E como percebi também da parte dela comigo, algumas situações que ocorreram em que houve imaturidade emocional, tanto em situações comigo, como em situações dela pessoal com outras coisas, em que sempre que tinha que tomar alguma decisão, que tinha que fazer algo difícil, essa decisão era delegado para outra pessoa fazer. É, e ela não partia dela essa atitude de tomar ali a postura dela resolver as coisas dela, né? Então, foi passando o tempo, e aí foi passando o tempo, eu comecei a perceber sinais, assim, né? Só que eu ignorava, né? Sinais que eu digo, assim, de que a coisa não estava mais como era antes, de como era no começo, aquele amor gostoso, aquela coisa toda. Só que eu ignorava pelo fato de eu ter esse trauma de um grande medo de abandono, de rejeição, até mesmo a dependência emocional, né? E então eu meio que ignorava esses sinais. Eu percebia, eu comentava com algumas pessoas mais próximas a mim, mas tentava entender. E muitas das vezes também o que no meu inconsciente vinha como um sinal de que as coisas já não estavam caminhando tão bem, pelo fato, como eu falei antes, dela também ter os traumas dela também passar por ansiedade e depressão, essas coisas, eu achava que muitas vezes o silêncio, a frieza, a indiferença era um momento de que crise dela, que ela não estava tão bem e às vezes eu não queria, tipo, forçar ela a conversar sobre um assunto, talvez que a pessoa não queria no momento, porque eu parto de mim assim, que eu às vezes sou assim. Às vezes eu tô, tipo, num momento mais triste, uma tristeza mais profunda, uma angústia mais forte, que eu não quero conversar com ninguém. Por mais que às vezes eu queira que, que as pessoas venham até mim perguntar se está tudo bem e o que pode fazer, mas ao mesmo tempo também eu não quero falar e não quero conversar. Então, muitas das vezes eu sentia isso como ela não estava tão bem. Mas eu sempre fiz assim de tudo para ela se sentir amada, respeitada. Ela é mãe solteira, era mãe solteira e então eu dei muito amor para os filhos dela, eu criei muito amor por eles, né? E isso fez com que nosso relacionamento, acho que assim, por um momento durasse mais, acho que por conta disso, né? Hoje eu vendo, eu acho que talvez por um tempo assim, é, por parte dela, não sei, posso estar errado, não sei, mas por, por ela sentir essa conexão que eu tinha com os filhos e tal, e talvez ela já nem
queria mais tanto, tá ali, mas por eu dar esse amor para ela e para os filhos, fez com que ela ficasse é, esse tempo aí a mais, né? Então foi assim, né? Aí tudo isso foi encaminhando para o final e eu sinceramente, eu sentia isso, mas eu não conseguia aceitar. Teve outras situações em que teve sinais de que ela estava realmente se afastando emocionalmente e, e eu tipo, dava de louco mesmo, assim, eu não queria mesmo que aquilo acontecesse, né? Porque apesar de eu saber da minha tendência à dependência emocional, à obsessão, eu também sei o que é sentir amor. E ali eu senti amor de verdade. Acho que foi a pessoa que eu mais gostei, assim, que eu mais amei na vida. E acho que por isso que hoje eu venho passando por esse processo de transformação e de renascimento, porque é, uma ferida muito grande que ficou, assim, primeiro da rejeição, de abandono, do nosso próprio ego, né? Porque você ser rejeitado, assim, não é fácil, né? Você não imagina assim o quão ruim é, né? Quando é uma pessoa que você quer que tivesse do seu lado e não te quer mais, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, claro. Mas quando você quer ainda tentar, quer manter, é difícil, né? Mas aí voltando, eu tive outros sinais, né? Ela, por exemplo, como eu falei, ela tem dois filhos. Ela era uma coisa que ela sempre deixou muito claro pra mim, que não queria ter mais filhos. E ter filho, assim, não vou dizer que é o grande sonho da minha vida, mas é um dos sonhos. Tem horas que eu quero, tem horas que eu não quero. Então, ali, como a gente já tinha criado a nossa família, né? Que a gente falava que era a nossa familhinha, é, pouco antes de a gente realmente terminar, né? Dela terminar comigo, ela me chamou para uma conversa, falando que tinha entrado na fila para fazer a laqueadura, né? Que fala, e ela sabia que era um sonho meu e tal. E eu falei, não, tudo bem, a gente vai continuar, porque a gente já tem a nossa família e tal, e enfim. E hoje, assim, na época, eu não me toquei muito, né? Eu achei que estava sendo só uma conversa madura, mas eu acho, pensando hoje na minha percepção, ali já era um sinal de que ela estava querendo sair, né? E sei lá, não sabia como, então, tipo, se eu falasse, talvez, não, então o meu sonho é ter filho, então vamos terminar aqui, porque daí, tipo, ia ser eu que terminei, né? Não ia ser ela. Não sei, isso tudo são minhas percepções de hoje, né? Então, assim, houve bastante imaturidade emocional dos dois lados nesse relacionamento, né? E o que aconteceu agora é que depois que a gente terminou, que aí eu acho que eu não quero falar aqui, quero deixar claro que não é para atacar, não é para julgar, não é não é para me fazer de vítima também. É o que aconteceu, né? Acho que falar o que aconteceu não ofende ninguém, né? Então nessa parte de responsabilidade afetiva faltou um pouco da parte dela quando foi para terminar, né? Porque como eu falei, eu já estava sentindo de um tempo é, uma certa indiferença, um silêncio, assim, o desprezo não era tanto, assim, mas era um silêncio muito grande. E um dia eu estava na casa dela, eu chamei ela para conversar, perguntei o que estava acontecendo, porque não estava legal daquele jeito, se a gente não queria conversar, e eu estava na casa dela, né? E aí eu falei, porque por mais que eu me sinta à vontade aqui, que eu era bem tratado na casa dela, eu não tô na minha casa. Então, pra ficar assim aqui, tipo, eu tava lá e parecia que eu não tava, eu vou pra minha casa e quando você quiser conversar, a gente conversa. E ali eu vi, tipo, que era tudo que eu já tava vendo
e não queria acreditar. Tipo, ela não titubeou, ela abriu o portão da casa dela e eu fui embora. E aí, quando eu tava no ônibus, no caminho, ela me mandou uma mensagem pedindo um tempo. Então, eu tava lá há 5 minutos atrás, né? E eu fui embora, na hora que eu fui embora, que ela mandou a mensagem que precisava de um tempo, porque precisava cuidar mais dos filhos, dar mais atenção para ela, que foi uma coisa que eu também que eu não entendi, porque eu falei, poxa, eu faço, tipo, me doei tanto, né, pra vê-la bem, pra ver os filhos dela bem, né, e quer dizer que eu tava atrapalhando, então, né, então, tipo, eu me senti, assim, tipo, muito mal, mas, beleza, né, aconteceu esse tempo, acho que do tempo que ela pediu, até realmente chegar de fato o término, foram mais ou menos aí uns 3 meses. E nesse tempo eu mandava algumas mensagens às vezes, né? Ah, e aí, como é que é? É, já pensou, não pensou, né? Talvez para você não esteja tão assim angustiante, porque talvez você não esteja sentindo tanto a minha falta, igual eu estava sentindo a dela, né? E ela falava que eu estava sufocando e tal. Então eu já sentia, né? Quando a pessoa pede um tempo assim, cara, é, é quase certeza que já não quer mais, né? Mas é que eu queria ouvir, né? Porque eu tava esperando, né? Ela voltar, no caso, né? Não tava esperando que ia terminar, né? Até que um dia a gente combinou de se encontrar e isso foi uma parte porque hoje eu me culpo muito por isso ainda. Não sei se com razão ou sem razão, porque quando a gente tinha combinado de se encontrar para ter essa conversa, eu estava muito ferido, eu estava com muito medo de terminar, assim, tipo, de olhar para a cara dela e saber que ia ser a última vez que a gente ia se encontrar e tal, e a gente tinha combinado de se encontrar e eu falei, eu tô me sentindo um covarde nesse momento, é, mas eu não consigo conversar agora, eu não consigo te encontrar para conversar agora. E ela falou, não, tudo bem, e beleza. E passou-se alguns dias, não lembro exatamente quanto tempo que passou. é, eu comentei com uma amiga minha. Não, passado alguns dias eu falei pra ela, eu falei, e aí, vamos conversar? Ela falou, agora quem não quer sou eu, né? Você não quis quando eu quis, então agora quem não quer sou eu. Eu falei, não, tudo bem, né? Então já que a gente não vai se encontrar, então me fala, isso a gente conversando por mensagem. Me fala por aqui, né? Então, o porquê. E quando ela me falou os motivos, assim, tipo, é, foi só eu. Tipo assim, tudo foi culpa minha. Tipo, foi uma transferência de culpas, assim, teve coisas que hoje eu vi, assim, que coisas que, é, como que eu posso dizer? Era coisas que refletiam nela, tipo, era meio que um espelho do que ela fazia e ela jogou pra cima de mim. Eu não vou colocar aqui os motivos, porque, não sei, acho que não tem o porquê. Mas assim, é, eu acreditei em tudo aquilo. Tipo, eu sabia que não era verdade, até hoje é assim. Eu sabia que não era verdade algumas coisas, né? E como partiu dela, de uma pessoa assim que eu amei, é, arrisco a dizer ainda que eu amo, mas muita gente ainda diz que é a dependência emocional e a obsessão, que não tem amor. é, o que ela disse ali era realmente a verdade. Então, me senti culpado por tudo que ela disse. Me senti a pior pessoa. E, e foi daí que tudo começou a desmoronar na minha vida, né? Que daí agora que é onde eu falo que entrou o processo de fundo do poço e de transformação. Então, acho que como todo mundo, ou quase todo mundo que termina um relacionamento, gostando ainda, né?
corre atrás, se humilha. Então eu fiz de tudo isso, né? E quando teve até um momento que eu conversei com uma amiga minha que estava pensando em ir na casa dela, né, pra gente conversar, porque a gente não teve essa conversa pessoalmente, foi tudo por mensagem, né? E a gente teve um relacionamento de quase 2 anos e a gente viveu muita coisa legal também. Então eu não achava justo, nem comigo, nem com ela, terminar do jeito que terminou assim e parecia que tipo viramos dois inimigos, né? E eu sei lá, eu achava que não era legal. Então, conversei com essa amiga minha, falei, tô pensando em ir lá, conversar com ela, olhar no olho dela, ouvir da boca dela pessoalmente, né, que ela não gosta mais de mim e tal. E aí essa amiga acabou que comentou com ela. E nisso eu já estava bloqueado nas redes sociais, né, porque ela disse que ia me bloquear para evitar e tal, não criar expectativa, isso e aquilo. E aí quando eu comentei isso com a minha amiga, ela me desbloqueou, me mandou um áudio acabando comigo e me bloqueou de novo. E não me deu uma chance de resposta nem nada, né? E eu fiquei tomado por raiva, né? Fiquei muito nervoso. Então eu acabei tomando uma atitude que hoje eu vejo que foi uma imaturidade emocional minha também. É, talvez também tenha sido uma irresponsabilidade afetiva, porque a gente tinha um grupo em comum com esses amigos, que eu comentei também, e nesse grupo ela ainda estava e tal, e aí eu desabafei lá, porque que eu pensei, a única maneira de eu ser ouvido, né, de eu ser visto é nesse grupo, porque ela falou e me bloqueou, então eu vou lá e vou mandar nesse grupo. Eu tava tomado por raiva. E aí eu mandei uma mensagem falando um monte também, tipo, meio que do mesmo jeito que ela falou comigo, eu falei com ela, né? Depois eu pedi desculpas para todo mundo do que tava, meus amigos que estavam nesse grupo, que ninguém merecia estar escutando aquilo, porque, né, era uma coisa de, de casal, né? Tipo, eu ou ex-casal, né? Então, pedi desculpa para ela também. Eu sei que ela viu, mas ela não me respondeu. E aí, tipo, encerrou por aí todo o nosso contato, né? Eu, por outras vezes, como eu falei, eu me humilhei, eu mandei mensagem, eu mandei e-mail, eu mandei carta, eu mandei presente no dia do aniversário, eu, eu falei que ia me matar, e quando eu falei isso, tipo, não foi pra me vitimizar ou para fazer, sei lá, ela voltar, era porque realmente a dor que eu sentia era tão grande que era essa vontade, né? E por 3 vezes eu tentei, né? Eu não sei se talvez aqui no YouTube ou no Spotify, que é onde vai estar esses episódios, vai cortar isso, mas por 3 vezes eu tentei, né? Inclusive eu queria agradecer, né, as pessoas que estiveram e estão comigo nesse momento que não tem sido fácil, né? Principalmente nos 7, 8 primeiros meses, porque era onde eu comecei a faltar muito no trabalho, eu comecei a beber demais, usar droga e nessas vezes que eu bebia muito, era onde me dava gatilho, porque muitas das vezes eu pensava, eu falava, eu vou beber bastante, eu vou usar droga para eu criar coragem de conseguir desistir, né? Não vou falar a palavra porque talvez o YouTube corte aí. Mas eu bebia muito e ficava virado e não ia trabalhar e droga e tudo mais, porque era o que eu queria, era ter a coragem, né? Porque é, eu acho que como a maioria das pessoas que já tentaram fazer isso com a própria vida, não é porque quer morrer ou deixar de viver, quer parar de sentir a dor que está sentindo, né? E cada um sente de um jeito. Acho que quando você chega ao ponto só de pensar nisso ou de tentar, é que a dor tá muito grande, tá quase insuportável, né? Então, passaram-se esses tempos que eu fui o mais turbulento, assim, né? Que foi realmente, assim, o fundo do poço, assim. Eu ia trabalhar
quando eu não estava trabalhando, eu tava trancado dentro do meu quarto. Quando eu não tava trancado dentro do meu quarto, eu tava no bar me enchendo o, o rabo de cachaça e de droga. E aí foi quando as coisas começaram a meio que clarear pra mim. É, aliás, nenhuma dessas tentativas que eu tive de desistir da vida, eu conversando com a minha amiga Érica, a moleca, que vai estar aqui, eu falava pra ela, falei, meu, eu não, essa ideia não sai da minha cabeça, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver. E foi quando eu falei com ela que ela na verdade me deu a sugestão, né? De eu me internar numa clínica, tanto que a gente até brinca, eu e ela temos o selo premium, né? Que é fomos para lá no Mandaki, que é um hospital de uma clínica psiquiátrica. Fiquei internado nessa clínica psiquiátrica por acho que foram 3 ou 4 dias. Foi uma experiência horrível, mas acho que serve assim para dar um boom assim, né, na cabeça, porque o local lá não é não é tipo uma clínica psiquiátrica igual a gente vê aí que o Whindersson Nunes ficou, sabe? É raiz, é raiz. Então foi muito ruim, né? A experiência que eu tive lá. Então eu saí de lá, eu tive que mentir, falando que estava ótimo, que estava me sentindo bem, né? Porque quando eu não estava dopado, cheio de remédio, eu estava dormindo. E quando eu não estava dormindo, eu estava chorando. E ali com gente com outros tipos de transtorno, gente sendo amarrado na cama do seu lado, o outro gritando, o banheiro que não tinha porta, você tava lá tomando banho, entrava alguém lá. Foi tenso o negócio. E, e aí foi quando eu comecei a me aproximar de Deus novamente, né? Porque eu sou evangélico, sou cristão, mas eu fiquei por muitos anos afastado. Ainda estou num processo de volta, de transformação e de renovação, mas foi quando eu voltei mais para voltar os olhos assim para Deus e para Jesus. Comecei a frequentar uma igreja que minha irmã já estava indo há alguns tempos e ela me levou, eu fui com ela. Hoje eu frequento ela também, me faço parte dela, sou um membro da igreja. Não tenho ido com tanta frequência como eu estava indo antes, mas sempre que eu posso eu assisto online, né, e vou lá também. E aí foi que começou um processo. Eu decidi parar de beber, eu larguei a droga automaticamente. Então hoje tem 1 ano e 1 mês que eu não bebo nada de álcool, não uso nada de droga. A única coisa ainda que eu faço é fumar meu cigarrinho. Mas todo esse processo tem me feito muito bem. Inclusive atividade física. Atividade física que já vai fazer 1 ano agora que eu tenho feito constante, né? Eu faço CrossFit, hoje eu faço corrida, participei de algumas provas de corrida, e foi através da atividade física que por um tempo, eu parei com a medicação. Né? Eu conversei com o meu psiquiatra da época lá do CAPS, que eu falei, poxa, mano, eu tô tomando aqui um monte de medicação, já tentei um monte de medicação e realmente eu não me sinto melhor. O vazio, a angústia permanece, a vontade de desistir por algumas vezes, né? E com a atividade física eu eu tenho me sentido melhor, então eu vou parar. Vou parar de tomar medicação e claro que com um auxílio dele a gente foi fazendo o desmame, né, que fala, vai diminuindo a dosagem até parar e aí eu parei. E aí fiquei só com a terapia, depois eu tive alta do CAPS e fiquei só com o terapeuta que eu fazia particular. Só que mesmo assim, mesmo acontecendo tantas coisas boas nesse processo, tipo, eu parei de beber, eu parei de usar droga, eu comecei a fazer atividade física. Financeiramente, o que não acontecia no meu antigo relacionamento, que eu estava passando por uma dificuldade financeira grande, inclusive foi até segundo ela, um dos motivos do término. É, depois que passou isso, eu cresci muito financeiramente,
É, venho crescendo cada dia mais, né? Graças a Deus. Então, vem acontecendo muita coisa boa, né? Nessa transformação, nesse processo de transformação que eu estou fazendo. Mas ainda assim, como eu falava, como eu falo com alguns amigos, até mesmo com meu terapeuta, eu me sinto às vezes até tipo um pouco ingrato, assim, com a vida, com Deus, com tudo, porque vem acontecendo muitas coisas boas e mesmo assim eu me sinto triste, eu não me sinto bem. Sinto um vazio ainda muito grande, uma angústia. É, nesses últimos dias eu tenho tentado algumas técnicas diferentes, que talvez em outro episódio eu conte aqui com outras pessoas que vão vir aqui, porque esse espaço que está aqui, opa, aqui pode ser o de vocês, tá? Hoje é eu aqui contando minha história para vocês, mas nos próximos eu quero ouvir a história de vocês aqui, tá bom? Então, voltando um pouquinho do que eu estava falando, né? Tem acontecido tanta coisa boa e eu fico me sentindo meio que ingrato, assim, sabe? Tipo, como é que pode, né? Deus está abençoando, as coisas estão andando e eu triste. Mas eu acho que a depressão, inclusive eu li num livro recentemente que eu ganhei de uma grande amiga minha, a depressão ela não é só espiritual, né? Ela tá aqui também, então a depressão não é falta de Deus, a depressão não é porque você tem ido pouco à igreja, ou seja qualquer a religião que você não é falta de espiritualidade, não é nada. A depressão também é quase que 100% a nossa cabeça. Então, por isso que hoje eu tenho tentado outras técnicas e trabalhando outras coisas. Claro que juntamente com uma fé enorme de sair dessa situação, é, trabalhar isso para que consiga lidar melhor com as coisas que ainda vão acontecer na vida, com o passado, porque o que me traz essa angústia e esse vazio, isso eu já entendi em mim, reviver muito o passado, principalmente esse último acontecimento que eu estava explicando aqui para vocês, do meu último relacionamento. Um trabalho que eu tô atualmente é um trabalho que eu fico muito tempo sozinho, então eu tô ali muito tempo sozinho, então, tipo, e é um trabalho que eu fico bastante tempo ocioso, então tem horas que eu tô revivendo toda essa última história que aconteceu na minha vida 300 mil vezes. Então, uma hora eu tô cheio da razão, outra hora eu tô me culpando, outra hora eu tô chorando, outra hora eu quero desistir. Então, isso cansa muito a cabeça e o emocional da gente, né? O meu, no caso, a minha cabeça. Então, é, esse processo todo tem, tem me feito ver as coisas de outra maneira, assim, né? Eu acho que também, como todo mundo fala, você perdoar e seguir em frente e tirar a mágoa do seu coração é onde que a chave vira. Só que eu falo por mim. Não é fácil, cara. Não é fácil. Tipo, perdoar pra mim não é difícil. Mas tirar a mágoa do coração e a vontade de que tudo fosse totalmente diferente acho que é o mais difícil, né? Então, acho que para fechar um pouquinho aí desse assunto, deu para entender, né, mais ou menos, quais foram os pontos em que houve maturidade emocional e responsabilidade afetiva, né? Quando você fala e tem atitudes sem se preocupar como que o outro vai ficar, né? E quando você tem atitudes que você poderia ter uma atitude diferente, ter uma conversa diferente, mesmo que essa conversa for difícil, eu acho que essa conversa é essencial, falando mais de relacionamento, né, para ter um relacionamento mais saudável possível que você consiga ter, né? Então, foi a experiência que eu tive com esses dois assuntos e acho que eu acho importante e queria trazer aqui para vocês nesse primeiro episódio aqui do nosso Seedcast. Vou encerrar aqui o primeiro episódio do Seedcast. Acho que como sou eu sozinho, talvez ficou um pouco curtinho,
Não sei se eu falei rápido demais, se deu para vocês entenderem. Aí vocês deixam aí nos comentários, tá? Aproveita e segue a gente lá no Instagram, @Sidcast com 2Ts. Se inscreve aqui no canal do YouTube, dá uma força aí, tá? Então, assim, se você chegou até aqui, se chegou aqui até o final, não se sinta sozinho. Aqui vai ser um espaço onde a gente vai tentar acolher todos da mesma forma, né? Porque às vezes você não é fraco por sentir demais, por pensar demais, ou às vezes por tomar atitudes que não condiz com aquilo que você é, porque a gente passa por várias situações da vida e a gente faz besteira também, a gente não acerta o tempo todo, ninguém é perfeito, né? Então, queria agradecer vocês todos, para quem ficou aqui até agora, para quem não ficou também, né? Segue lá, né? Já falei para vocês seguirem. E eu queria dedicar esse primeiro episódio ao meu primo, o Caio César, que foi uma pessoa, um cara assim de uma luz enorme, de um grande coração, que felizmente por uma tragédia, por uma fatalidade agora no início do ano, na virada do ano, ele veio a falecer. Eu falava para ele que ele estava vivendo o nosso sonho, porque além dele ser parecido comigo em algumas coisas de personalidade, ele também estava trabalhando na área de comunicação, estava fazendo a faculdade dele, estava já estagiando, e eu falei para ele, falava para ele, né, Ei, Caio, você está realizando o nosso sonho, porque hoje eu estou aqui criando esse canal, fazendo esse podcast, mas eu sou formado em rádio e televisão, e eu tentei por muito tempo entrar na área e não consegui, então agora eu estou tentando aqui nos meus modos e no meu meio. Mas esse primeiro episódio é dedicado para você, Caio, e para a mãe dele, a Jaque, minha prima. Eu não tenho muito o que dizer, assim, eu já falei para ela assim que eu fico meio sem saber o que dizer nessas situações, mas eu quero que você saiba que você é muito amada por mim, por nós da família e que nós vamos estar sempre com você no que você precisar, tá bom? Agora para finalizar aqui, como motivo de comemoração desse primeiro episódio, vou pedir para a produção aqui trazer o negocinho aqui para mim, a produção. Então hoje aqui a gente vai, acho que a gente tem que comemorar tudo. Eu sei que tem muita coisa para acertar aqui ainda, né? Eu digo tanto tecnicamente, porque como eu falei para vocês, eu estudei rádio e TV, eu sei que tem algumas coisas que eu preciso acertar de iluminação, de cenário, de áudio, mas a gente precisa começar, né? E, e é dia de se comemorar isso. Então hoje aqui eu vou estourar aqui o nosso negocinho para comemorar o nosso primeiro episódio, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1. Aê! Obrigado, gente. Quem ficou até aqui, um beijo, até a próxima. Tchau.